A gente dá início à nossa live de hoje, né? Desativando os gatilhos do estresse. Como é que a gente faz isso, né, Elaine? É bem peculiar. É bem peculiar e a diferença entre ansiedade e estresse, né? A gente, poxa, mas qual é a diferença? E hoje a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre o que é que causa, quais são os sintomas e como a gente pode utilizar aí a desativação desse estresse. Como fazer isso? Lembra da nossa primeira aula, né? Eu tenho que querer, eu tenho que saber como eu vou fazer isso e eu também preciso conseguir, né, fazer, eu preciso utilizar estratégias para fazer isso. E aí hoje a gente vai justamente falar sobre essa questão do estresse, né? Estou fazendo chantagem emocional com a minha filha para pedir carinho e atenção. Sim. Vamos lá. Pois é, gente, chama aí os amigos e a gente vai dar início aqui já 3 minutinhos, já deu tempo pro pessoal entrar, certo? E hoje a gente vai falar sobre estresse. Elaine, o que é estresse? O estresse é uma reação natural do nosso corpo a qualquer momento que possa vir a ser prejudicial. Ou seja, o nosso corpo ele tem reações químicas para estar diante de algo que pode nos prejudicar, certo? Eu vou dar aqui exemplos para vocês de quando eu era criança, eu também me estressava. Toda criança se estressa, né? E aí eu tava preparando aqui o conteúdo para vocês e eu lembrei de que uma das coisas que mais me estressava quando eu era criança era quando meu irmão, ele me chamava pelo apelido. E olha que o apelido não tinha nada a ver. Mas aquele apelido me deixava extremamente estressada. Ele me chamava, era uma palavra curta de 5 letras. Boião. Ele falava boião. E aquilo ali me tirava completamente do sério. Eu saía completamente do sério. E pior, foi quando ele começou a me ameaçar que ele ia contar para todo mundo na rua qual era o meu apelido. E, gente, ele ameaçou tanto que esse dia um dia chegou. E ele começou a falar para as pessoas na rua. E era um estresse muito grande para mim. Eu ficava possessa, eu ficava indignada com ele por conta dele fazer essa exposição, né? Aí eu pensei, então agora eu sou obrigada a falar o apelido dele também. Aí eu fui lá para os amigos dele e disse assim, o apelido dele é Ratinho, é Rato, né? E aí as pessoas começaram a chamar ele também, mas o meu estresse era desproporcional ao dele e não tinha porquê, porque eu era gordinha, eu era cheinha quando eu era bebê, até os meus 3 anos. Então naquela época que ele me chamava por esse apelido, não era real, né? Não era real, mas era algo que eu me estressava, né? Outra situação que eu lembro que eu me estressava muito era quando eu ia para a escola sem a tarefa feita. Eu ia lá para a escola, a professora chamava de um por um, para que viesse a mostrar o caderno, né? E aí, sabe o que acontecia? Eu não tinha feito. E aquilo ali gelava, eu começava a suar, meu coração começava a palpitar. E quando a professora falava assim, Elaine, aí eu ia com o caderno ou o livro em branco e a professora, não fez. Então aquilo ali era um estresse muito grande, né? Eu sofria muito com aquilo. Então a gente acaba identificando, quando a gente entende o que é o estresse, como é que ele acontece na nossa vida, né? Vão chamando aí os amigos, gente, aí na setinha, pra gente ouvir mais aqui sobre o estresse e a ansiedade. Podem chamar as pessoas, certo? Eu vou contar para vocês uma terceira situação que eu vivenciei quando eu tinha 6 anos de idade, lá na minha festa do ABC. Eu estava muito nervosa, eu estava diante de uma situação que era se apresentar em público e dançar com um menino. Era extremamente estressante. Eu não conseguia me conter naquele momento de tanto nervosismo. E para minha surpresa, né, chegou lá, eu disse para a professora, eu quero fazer xixi, né? Aí a professora disse assim,
ela não podia ir comigo, ela não podia me acompanhar. Minha mãe já tinha me deixado lá na sala e ela falou assim, ó, vá lá no banheiro bem rapidamente e volte, porque tava bem pertinho da gente começar, né? Aí sabe o que aconteceu? Quando eu cheguei lá na porta do banheiro, ele estava trancado. E quando eu peguei que estava trancado, eu olhei para um lado, olhei para o outro e não tinha ninguém para abrir aquela porta, aquele santa porta lá do banheiro. Sabe o que foi que aconteceu? Eu fiz xixi nas calças. Eu tirei as fotos do ABC toda ensopada, o meião, o sapato encharcado, e eu fiquei extremamente envergonhada. E eu dançava, as minhas fotos do ABC eram sérias, bem sérias mesmo, né? Então eu tive essa lembrança desses 3 pontos de estresse muito grande que eu tive na minha vida da infância, né? E aí você pergunta, Elaine, mas o que é que causa o estresse? O que é que causa o estresse na nossa vida? São as pressões, né? São as comparações, são os exageros dos estímulos, e aí a gente acaba absorvendo e se inchando, né, enchendo e se inchando também do estresse do dia a dia. A gente tem estresse em todas as fases da nossa vida, só que a gente precisa identificar porque são coisas que vão acontecer na minha vida corriqueiramente e outras coisas são externas e que podem vir a não acontecer. Certo? Gente, vai convidando aí o pessoal para lembrar o pessoal. Isso, ó, a Lauren, ela falou assim, quando eu era contrariada, né, fazia xixi. Por quê? Porque a pessoa acaba mexendo com o sistema urinário, né, e o digestivo como um todo, né? E afeta, né? Porque é uma descarga de adrenalina e cortisol. E você acaba sentindo os efeitos do estresse muito fortemente, né? No seu organismo, e ele vai ter efeitos físicos e emocionais. E aí você me pergunta, sei lá, mas qual é a diferença do estresse para a ansiedade? Qual é a diferença do estresse para a ansiedade? Eu vou explicar para vocês, eu trouxe até aqui um balão para explicar para vocês como é essa diferença. Olhem só. O que é o estresse? Imagine que isso aqui, né, é o nosso organismo. Contas para pagar, perdas, separações, dificuldades de relacionamento, dificuldades financeiras. E aí a gente chega numa situação da nossa vida que nós ficamos cheios, extremamente cheios de estresse, muita pressão, a ponto de explodir, a ponto de se sentir cheio daquilo que a gente está passando na nossa vida e não conseguir conter. E aí a gente começa a sentir no nosso corpo, no nosso organismo, todos os efeitos ruins e de sentimentos, né, de pressões. Agora, qual é, Elaine, a diferença aí? Você explicou o estresse, agora me fala, qual é a diferença aí para a ansiedade? A ansiedade é assim, ó, tá? O estresse causa ansiedade, certo? E aí ela faz isso. Ela sempre tá secando e enchendo. Secando e enchendo. E a pessoa fica cansada porque tem a angústia, tem os sentimentos de fracasso, de desilusão, tem aquela coisa cansada, o gasto de energia, no final do dia você está cansado, você está para baixo, você está desmotivado. Então, a diferença básica é essa, o estresse, ele é causado pelas pressões, e a ansiedade, ela é toda uma gama de sentimentos em que vai cansando a pessoa à medida que vai passando as situações da vida dela. Então, o estresse, ele pode causar a depressão, ele pode levar, lá uma pessoa pode sentir estresse e ansiedade ao mesmo tempo, sim, são comorbidades, né? São junções de doenças. Mas só que eu falo junções de doenças, a comorbidade, mas o estresse, ele não é considerado uma doença, certo? Ele não é considerado uma doença. Eu vou explicar também aqui para vocês por que ele não é considerado uma doença, tá certo? E aí eu queria mostrar aqui para vocês.
quais são os sintomas do estresse. Eu trouxe aqui os sintomas e 10 deles são físicos. Os emocionais é que você tem alterações de humor, principalmente a raiva, ela é muito presente, as chateações, a raiva, o ímpeto, né, da impulsividade, esses são os emocionais, né, as consequências emocionais. Aí vamos lá para a física, são 10, preste bem atenção. A primeira delas, e a que mais é afetada, é a pele. Né? É o primeiro órgão a ser afetado. Problemas de pele, de acne, alergias, são pessoas que passam por situações estressantes ou vivem num ambiente de estresse. Então a pele começa a responder como um processo fisiológico para demonstrar ao seu corpo que ele está passando por alterações. Certo? Por isso que muitas vezes os jovens, quando eles estão lá no ensino médio, no terceiro ano, para prestar vestibular, ou está próximo da monografia, ou nós mesmos que já passamos aí dos 30, né? A gente começa a aparecer espinhas, acnes. Por quê? Porque a nossa pele, ela tem um mecanismo que ela acaba baixando a imunidade e deixando com que bactérias adentrem no nosso corpo. Olha que interessante. Olha como o nosso corpo, ele é sábio e ele nos manda sinais de como a gente pode fazer dando sinais para que a gente possa identificar e fazer algo para mudar essa situação, né? Os sintomas, o primeiro sintoma físico, certo? Vai chamando aí as pessoas que a gente está só no começo aqui dos sintomas físicos, certo? Convida aí os amiguinhos, né? Os familiares, as pessoas que você ama e que você gostaria que ela fosse menos estressada ou aprender a lidar com o estresse que o dia a dia normalmente causa na nossa vida. Beber uma águazinha aqui, né, para hidratar a garganta. O segundo, dores de cabeça, é um dos maiores gatilhos da cefaleia, é o estresse. Por que, Elaine, a dor de cabeça? Porque por causa da tensão, né? A dor de cabeça, o teu corpo, quando sente dor de cabeça, diz assim, ó, para um pouquinho, descansa, não pense em nada, vai relaxar, vai deitar. É isso que a dor de cabeça está querendo dizer pra gente. Então, quando a pessoa também está passando por situações de estresse, ela sente dores de cabeça. E muitas pessoas, gente, é considerado pela Organização Mundial da Saúde, o estresse é uma epidemia, né? Todas as pessoas que passam, todo mundo sente estresse, só que algumas pessoas não sabem lidar, né? E podem vir a causar doenças, certo? Olha lá o terceiro, ficar doente ou gripado frequentemente. Foi feita uma pesquisa com 300 pessoas, né? A respeito que viviam em situações de estresse e 70% dessas pessoas, elas gripavam com facilidade, repetidas vezes durante o ano, e também prolongava mais a gripe do que outras pessoas que viviam em situações de menos estresse, onde elas conseguiam conter mais o estresse. Agora eu vou dar uma explicação para vocês aqui bem interessante. O nosso corpo, ele é preparado para situações de estresse. Ele é preparado. Ele sabe como lidar com situações de estresse. Sabe qual é a diferença, né, das pessoas que sentem os efeitos no corpo e as que não sentem? É a exposição às situações difíceis, né? Ela se expõe mais, ela vivenciar várias vezes na vida dela essas situações de estresse. Vamos lá para a quarta, diminuição de energia e insônia. E aí, quando a gente cita aqui a insônia é algo muito grave. E eu até ontem mesmo eu tive um insight que eu vou fazer uma live aqui para vocês só para falar sobre insônia, porque eu sei que tem muitas pessoas que passam por essa dificuldade. Quando a pessoa chega a um estágio de insônia, ela começa a não ter possibilidade de fazer com que o corpo dela retome as energias
Porque ela não dorme, porque ela não tem um sono de qualidade, ela não consegue fazer o corpo se restabelecer. Entende como a insônia é tão grave e as pessoas podem passar por sérios adoecimentos quando ela não trata, porque todo mundo precisa dormir, é uma necessidade fisiológica, né? Vamos lá para quinto, problemas digestivos, que a gente aqui já citou, né? A pessoa, ela tem problemas digestivos, tanto de prisão de ventre, como de diarreia, atinge naturalmente, né? E a urina também. Pessoas que passam por situações, ela urina mais vezes, ela não consegue segurar com facilidade, né? Vamos lá para o sexto, caspa e queda de cabelo. O nosso corpo, ele libera o estriol, né? Elane, o que é o estriol? O estriol é justamente uma substância, né, no nosso cabelo, que é liberado e ele tapa, né, exatamente, ele bloqueia os nutrientes da respiração do nosso couro cabeludo. E aí faz com que os cabelos percam a vida, né, mais rapidamente. E aí a gente começa a ter queda de cabelo. Um dos primeiros sinais para mim, né, eu, Elaine, quando estou estressada, é quando eu percebo que o meu cabelo está caindo. E claro, gente, tudo isso que eu tô falando, não é, então toda vida que meu cabelo cai é só estresse? Não, eu tô falando que é um dos fatores. Você pode estar sem vitaminas, não se alimentando direito, passando por algum outro tipo de doença, tá certo? Tudo que eu citei aqui está atrelado também, pode ser outros fatores. Se uma pessoa não se alimenta bem, se ela não cuida da saúde do corpo dela, se ela não tem os nutrientes necessários para a saúde e o bem-estar do corpo dela, certamente essa pessoa vai ter problemas, né, no seu físico e que pode não ser o estresse. Mas esses que eu tô falando, sim, né, se você identificar e não ver outro fator e você conseguir identificar qual é o estresse, aí você vai perceber o quanto isso vai te causar mal, certo? Sétimo, bruxismo. Já ouviram falar em bruxismo? Aquela pessoa que range os dentes enquanto dorme. Por quê? Porque a tensão é tão grande que a mandíbula, ela enrijece, ela fecha, né? E ela começa assim, E a pessoa, quando dorme, ela passa a fazer o barulho do ranger de dentes. E muitas vezes o médico, ele vai passar camomila, ele vai passar um relaxante, um calmante, porque é justamente um dos sintomas também da ansiedade, certo? Lembre-se, né? Estresse e ansiedade tem ali, andam bem juntinhos, lado a lado. Então a pessoa, ela pode vir a desenvolver e até quebrar os dentes, o que é pior, né? Que começa a mexer com a beleza dos dentes e causa autoestima baixa. Vamos lá, para o oitavo, sudorese. Uma pessoa que ativa, né, quando é liberada o hormônio da adrenalina, do cortisol, coração bate forte, né, isso aí eu já tô falando do décimo, né? Vem a sudorese, que é suar. Aquelas pessoas que estão ali diante da prova, né, tensas, e elas começam a suar, você vê de repente a blusa aqui toda molhada de suor, começa a sentir tudo aquilo que uma pessoa nervosa naquele momento passa a sentir, juntamente com o nono aqui, que é o aumento de pressão e a frequência cardíaca. Ou seja, o seu corpo está eminentemente diante de um perigo que pode ser real ou que você recebe como sendo real, e você começa a sentir todos esses sintomas. E décimo, né? A décima causa, né? O décimo sintoma físico é a tensão muscular. E aí eu trago aqui uma informação muito interessante que a gente vê hoje nas farmácias. Vocês sabem que o Dorflex é um dos remédios mais vendidos no mundo. E aí, Elaine, por que as pessoas tomam tanto Dorflex? Dorflex é um relaxante muscular. Eu não tô dando a ideia, certo, gente? Eu não tô dando a ideia, nem tô receitando para ninguém. Eu tô exatamente trazendo aqui a reflexão. Por que as pessoas tomam? Porque elas vivem com dor de cabeça, tensões musculares, estressadas, e elas não param para poder observar, identificar que tipos de situações ou algo que ela está passando que está causando aquele estresse. É esse ponto primordial que a gente está trazendo aqui.
Se você identifica que eu trouxe os 10 mais, né? Pode ser que aí realmente tem outros sintomas, mas eu trouxe os 10 mais, os sintomas que mais aparecem no corpo referente ao estresse. E você identificou aí, vai logo pensando, né? Eu identifiquei isso, eu sinto dor de cabeça, eu sinto dor muscular, eu tô sentindo que minha imunidade tá baixa, né? Ano passado, em abril do ano passado, eu enfrentei, né, passei por uma perda significativa, que foi a minha avó. E quando a minha avó faleceu, eu tinha uma viagem marcada logo em seguida, depois, né, no outro dia do falecimento dela, e eu fiquei em dúvida, eu disse, eu vou ou não vou? Era um curso lá em São Paulo, que já estava tudo certo. Aí eu cheguei, conversei com meu esposo, disse, não sei se eu vou, ele não vá. Aí falei com a minha tia, disse, não, vá, vai ser bom, que você vai, né? E fui. No primeiro dia, eu já fui no avião sentindo alergia, né? Alergia aqui na sinusite, eu já fui sentindo diferente, né? O primeiro dia o corpo ainda suportou, tentou se equilibrar, mas tava baqueado, né? Aí quando foi no segundo dia do curso, eu estava só respirando, porque o meu sistema imunológico, ele baixou de um jeito que a sinusite, ela veio fortemente, eu comecei a sentir dores de cabeça, dor muscular, e aquilo ali estava trazendo todo aquele estresse daquele momento que eu estava vivendo, que era uma situação difícil para mim, de uma perda, de emoções realmente difíceis de lidar, né? Que é perder alguém que você ama. Então, a gente passa por situações de estresse e nós baixamos nossa imunidade e deixamos o nosso corpo mais suscetível a pegar doenças. E eu queria também fazer essa analogia com o que a gente está passando agora, né? Nós estamos passando por uma situação difícil e vocês têm que ter cuidado com o que vocês estão sentindo. E vou também falar aqui, né, as 10 maneiras que a gente pode desinstalar os estresses, certo? Aguardem aí que eu vou falar já sobre como nós podemos desinstalar o estresse, certo? E também identificar quais são eles. Eu queria falar para vocês de uma pesquisa científica que aconteceu em 1967. Essa pesquisa aconteceu em 1967. Ela se chama Escala de Estresse Holmes, que era o nome do médico, Holmes Raben, né? E eles foram identificar quais eram os maiores motivos de estresse naquela época, né? E eles identificaram e fizeram uma pesquisa muito bacana. A nossa humanidade, o ser humano, ele sempre passou por situações de estresse. Só que agora nós estamos vivendo uma epidemia de estresse. Uma pandemia, podemos considerar assim, porque 90% das pessoas passam por dificuldades a ponto de afetar e adoecer os seus corpos, tá? E aí o que é que aconteceu? Durante essa pesquisa, eles fizeram, né, sobre os males da modernidade. Eles refizeram essa pesquisa com muitas pessoas. Eles entrevistaram mais 2.000 pessoas com esse protocolo para identificar quais eram, né, os gatilhos do nosso para o ser humano em relação ao estresse. E aí eu trouxe aqui os 10 que eles identificaram, né? Hoje tudo é 10, né? Os 10 sintomas, as 10 causas, e já vão ser os 10 desativamentos que a gente vai falar aqui sobre como desativar. E o primeiro é a morte de um cônjuge, parente ou amigo. Ou seja, o primeiro motivo da escala, né, de estresse é a perda de um ente querido. Olha que situação que a gente está passando agora, é justamente por perdas. Muitas pessoas estão perdendo seus entes queridos, estão perdendo pessoas amigas e queridas. Então, isso é um sinal de estresse. O segundo é aprisionamento. Tem alguma coisa que você acha que tem semelhante com agora? A gente está como? Aprisionados, né? Aprisionados em nossas próprias casas, mas estamos aprisionados, sem a possibilidade, a liberdade de ir e vir, porque não só porque em muitas localizações, como aqui em Fortaleza, o lockdown, né?
Em São Paulo também. Outros estados já voltaram ao normal, estão voltando aos poucos, mas isso afeta demais. E a gente fica sentindo toda o estresse de que isso causa, né? Terceiro, nessa pesquisa britânica ainda, certo? A escala de estresse. Terceiro, tem a destruição da casa, né? Quando a pessoa perde uma casa, incendeia, né? Ou quando ela perde por questões financeiras. Então, ela acaba sentindo isso. Esse estudo, ele foi realizado pela Sociedade de Fisiologia da Inglaterra, tá certo? Isso foi bem estudado. E aí, quarto, medo de adoecer. Quem aí tá com medo de adoecer? A gente está passando por isso, né? Olha que situação que nós estamos vivenciando. E o estresse leva à ansiedade. Por isso que as pessoas, o maior sentimento que nós temos hoje, né? As piores emoções que nós estamos tendo hoje está relativo à ansiedade e ao estresse. Só que ainda bem que nós vamos passar por essa situação e a gente vai aprender como lidar com isso. Tomara que passe logo. Nós, infelizmente, ainda vamos passar esse ano. Esse ano, os mais otimistas falam que antes do final do ano, né? Outros pessimistas falam que vai durar muitos anos. Não sei quem é realista, quem é pessimista nessa situação, mas que a gente aguarda uma solução, aguarda, né? Quinto, perder o emprego. Alguma semelhança com o que a gente está vivenciando agora, pessoas perdendo o emprego, sendo demitidas, não por incapacidade, mas porque não há recursos para serem pagos, né? Olha o sexto, separação. Quantos casais hoje estão decidindo a separação por causa da convivência e as dificuldades que estão enfrentando nesse momento de pandemia, né? Porque os relacionamentos, eles estão tendo um agravante. Os relacionamentos que são bons, eles permanecem, né? E eles conseguem ali driblar, eles têm uma estrutura. Agora, aqueles relacionamentos que vinham com dificuldades, eles estão sentindo o estresse de se relacionar, batendo de frente, as dificuldades de gênios, né? De personalidade. E aí vem toda essa estrutura do medo de ficar sem dinheiro, de perder o emprego, de não conseguir conviver, né? Sétimo, problemas financeiros. Tudo tem a ver. Tudo que a gente está vivenciando agora. Oitavo, só lembrando aqui, quem entrou aí depois, isso aqui é uma escala de estresse feito, né, por uma sociedade de fisiologia da Inglaterra. E aí a gente está vendo essa pesquisa britânica que tem tudo a ver com o que a gente está vivenciando agora. Oitavo, planejar um casamento, né? E aí isso aí já muitas pessoas estão adiando. Nono, chegada do primeiro filho. Chegar ao primeiro filho nessa situação que a gente está vivenciando tá meio complicado, né? E décimo, olha que interessante, o décimo, ter uma promoção ou sucesso no trabalho também causa estresse. Por quê? Porque é mais responsabilidade. Eu ganhei uma promoção, eu tô ganhando mais, eu tô tendo mais sucesso. Então a pessoa também enfrenta o estresse. Só que eu queria falar para vocês aqui que o estresse, ele não é totalmente negativo. Ele ajuda a gente só não pode se expor a ele com frequência. Tudo está ok. Até as dosagens certas é remédio. As dosagens em exagero é o quê? Veneno. Então, também acontece isso com estresse. Se ele tem uma dosagem boa, ele vai me ajudar a enfrentar as coisas, o meu corpo ele se adapta, ele é preparado para isso. Ele tem toda uma dinâmica fisiológica para lidar com essas situações inesperadas, situações difíceis. Mas quando eu sou exposta com frequência, quando eu sou exposta de uma forma que eu não estou conseguindo parar de ter esses estresses, ele vai piorando, o meu organismo ele vai adoecendo. Então o estresse ele é um dos grandes motivos e vilões de doenças. O estresse ele não é uma doença, mas ele é considerado um dos grandes vilões das doenças. Ele é um agravante muito grande, né? E quem descobriu isso, gente, vocês já ouviram, tem até um laboratório, né, de sangue que é o Louis Pasteur. Ele fez uma experiência no século XIX, né? Ele fez uma experiência com galinhas.
ele expôs as galinhas a estresse. E ele percebeu que elas aumentavam os quadros de infectuosos, elas aumentavam, elas ficavam adoecidas quando colocava elas em situações de estresse e de perigo, né? Acredito eu que quando ele ia fazer essa experiência era tirando a comida ou tirando ela dos lugares que elas estavam dormindo quando elas iam dormir no galinheiro. Então ele colocou situações de estresse, e elas iam adoecendo e pegando infecções. E aí ele fez todo esse estudo para provar. Então, desde o século XIX que a gente tem essa prova científica dos agravantes das doenças, né, que as pessoas... E uma pessoa, ela passa a vida toda se estressando, né, ela passa a vida toda buscando, trabalhando de uma forma exagerada, ela se dando por total. E chega um momento que ela diz assim, eu vivo todo esse estresse em busca de quê? De, na velhice, viver a paz, viver a tranquilidade. Não tá errado buscar, né? Mas tudo tem medida. A gente pode sim, né, na nossa idade que tá ali buscando ainda crescimento, conquistar alguma base, né, para nossa vida, quando nós queremos constituir uma família, é certo que nós temos saúde para isso, mas a gente também tem que ter cuidado com os limites em relação ao que a gente chama de saúde e aquilo que vale a pena a gente enfrentar para ter uma doença, né? Uma doença que pode começar com aspectos emocionais, passar para os físicos e muitas vezes nos impossibilitar de realizar nossas tarefas, né? Então, o nosso corpo, ele se prepara, né? E eu queria mostrar aqui para vocês qual é a diferença do pensar e do se preocupar. Quando nós pensamos, a nossa mente ela está buscando soluções. Ela está buscando maneiras de solucionar. Agora, uma pessoa que vive em estado de preocupação, ela vive paralisada, ela vive cansada, porque ela não está buscando soluções, ela está focando nas dificuldades. E isso não é bom. Então, em vez da gente se preocupar, vamos pensar na solução, pensar em soluções para a superação das dificuldades que a gente tiver. Elaine, mas você disse aí que um dos primeiros gatilhos e mais fortes é a perda de um ente querido. Então, qual é a solução disso? É você conseguir trabalhar o luto. É você conseguir entender o processo de morte, é você conseguir compreender até mesmo espiritualmente, porque a religião ela é para isso. Nós seres humanos buscamos a religião como uma forma de compreensão da vida e da morte, um aconchego. Quando a pessoa tem um acreditamento em Deus, ela tem essa busca e ela tem esse conforto de certa forma. E é justamente comprovado, né, cientificamente, que pessoas que desenvolvem uma espiritualidade, elas conseguem ter uma melhora mais significativa, mais rapidamente do que as pessoas que não têm, do que não acreditam em nada, do que não cultivam uma espiritualidade, entende? Por isso que é tão importante, nós somos seres físicos e espirituais. E quem descobriu isso foi Platão, quando ele olhou assim e disse assim, rapaz, sabe de uma coisa? A gente tem um corpo e tem um espírito. E ele foi pensar nisso que ninguém até então não tinha pensado. Nós somos feitos de espírito, nós temos uma alma, né? E aí foi quando ele falou da alma concupiscente, né? Que ele foi dando significados para a nossa ânima. Porque ele olhava um corpo e dizia, esse corpo não tem mais vida, esse corpo não tem mais ânima. E muitas vezes a gente vive sem essa ânima antes mesmo de morrer, não é verdade? E aí eu queria despertar isso para vocês. Eu tô achando muito legal essa conversa que a gente está tendo nesse quinto dia, né?
que a gente está aqui se encontrando, que é uma forma de você desfocar um pouco, sabe, do mundo lá fora. Até para mim mesmo tá sendo muito significativo estar aqui com vocês, porque eu tô aqui inteirada com pessoas que eu tô vendo resultados, que eu tô sentindo, que eu tô recebendo feedbacks, que eu tô sentindo que essas pessoas estão tendo uma melhora. Por isso que a gente colocou, né, eu e meu esposo criamos aí esse tema, né, Semana de Combate à Ansiedade. É justamente pra gente combater a ansiedade. Não tá fácil pra ninguém, não tá fácil. Antes da pandemia já estava buscando a gente sobrevivendo às situações, imagine agora, presos em casa, com possibilidade de perder emprego, possibilidade de perder parentes, possibilidade de adoecer, não é verdade? A gente não está passando por isso, todos nós aqui estamos passando por essas possibilidades, mas quando a gente se interessa e se entrega a algo, por exemplo, aqui vocês estão em busca de conteúdo, de uma palavra de conhecimento para aplicar na vida de vocês, o que é que acontece? Vocês conseguem ter uma nova maneira de ver a vida. Há 5 dias atrás, quando a gente começou aqui esse desafio de lives, né? Há 5 dias atrás, a gente tinha uma perspectiva diferente do que nós temos hoje. Porque vocês mergulharam profundamente nessa semana, num compromisso de estar aqui, de conseguir entender, né? A gente viu sobre como é que funciona a mente, como é que o meu medo acontece, né? O que é que eu posso fazer para melhorar. Todos os dias teve um ensinamento, uma informação e uma solução, porque a gente quer pensar, nós queremos soluções, nós estamos aqui exercitando o pensar. Eu não sou a dona da verdade, ninguém é dono da verdade, mas a gente estuda para isso, para que a gente possa se libertar. Conhecereis a verdade vos libertará, é assim que acontece. Quando Platão disse assim, ó, estou vendo uma luz no fim da caverna, era a luz do conhecimento. Então adquiram conhecimento, busquem esse ensinamento para a vida de vocês e vocês vão conseguir ter uma vida melhor, vocês vão conseguir ter mais garra, mais força, mais energia para superar qualquer desafio. Eu não tenho pena de ninguém que tá aqui, eu não tenho pena de vocês, eu não tenho pena das minhas dificuldades, daquilo que eu passei na minha vida. A gente não tem que ter pena de ninguém, nem de nós mesmos. Às vezes, lembra que a gente falou lá do vitimismo, nas lives passadas, a gente falou sobre o vitimismo, né? Você se achar coitadinho, não se ache, não tenha pena de você. Nós somos seres que fomos preparados, estamos preparados fisicamente para enfrentar os desafios. Só que a gente tem uma máquina enorme, né? Enorme não, né? Pequena, mas uma máquina grandiosa, não no tamanho, a nossa mente. O poder está na nossa mente. A gente tem aqui algo grandioso, poderoso, que pode controlar o que o meu corpo sente. Que eu posso controlar aquilo que o meu corpo, ele pode passar como informação. A partir do momento que eu consigo solucionar um problema de estresse da minha vida, eu consigo solucionar as doenças do meu corpo muitas vezes. Não tô dizendo todos, né? Lá tu tá prometendo, tu tá dizendo tudo, tá ficando doida. Não tô dizendo tudo. Mas grande parte a gente tem um domínio, porque a nossa mente é muito poderosa. Ela é capaz de nos salvar ou de nos matar, no sentido de poder ir desfazendo, né, de toda a estrutura que a gente constrói ao longo da vida por conta de um sentimento de fracasso, de perda, de não acreditamento. Tá vendo a possibilidade que a gente tem de, através do conhecimento, libertar a nossa mente, libertar o nosso corpo e se curar? Né? Tem muita gente que diz assim, eu não gosto, né, profissionais da área da mente, eu não gosto de usar essa palavra cura. Eu não gosto, porque não existe cura. Só não existe cura para quem nunca vivenciou isso, para quem nunca presenciou isso, né? E realmente haverão doenças que vão permanecer, mas elas vão ter maneiras diferentes. Elas não vão ser mais tão destruidoras, né? Então eu gosto mesmo. Existe cura, sim, existe possibilidades.
existem tratamentos, existe amenizar sofrimento, existe todas essas possibilidades. E é isso que a gente precisa acreditar, é isso que a gente precisa vivenciar e buscar relatos. Sabe por que quando a gente está dando uma palestra, a gente cita pessoas famosas, pessoas importantes da história da humanidade? É justamente para você ver que se aquela pessoa foi capaz, você também é. Se aquela pessoa teve possibilidade de conseguir tudo aquilo que ela conseguiu na vida, de superação, de história, você também pode. Você também consegue. Na verdade, a gente tem essa possibilidade de conseguir construir isso, né? E aí eu falo para vocês um detalhe, uma observação que eu anotei aqui. As mulheres, elas são mais suscetíveis ao estresse. Por quê? Porque todos os meses, a mulher ela vive uma gangorra hormonal. Quando ela tem TPM, né? Quando ela eleva ali os níveis de estrogênio, de progesterona, é o alto e baixo, além de uma transformação muito grande que acontece na vida da mulher quando ela engravida, né? O corpo dela modifica, ela experimenta vários hormônios ali ao mesmo tempo e uma violência no corpo também, porque embora o parto seja uma coisa linda, né, seja uma coisa da natureza, é natural, é bonito, né, saber que uma mulher tem a capacidade de parir, tem a capacidade de ter um filho, mas não deixa de ser uma agressão. Quantas mulheres, elas foram duas pessoas, né, uma antes do parto e depois, em termos de personalidade, né? Em termos de emoções. A mulher ela modifica depois que ela passa por uma experiência, e principalmente se essa experiência for traumática, né? De dores, de quase morte, né? De perda. Então existe esse a mais, né? Por isso que as mulheres elas precisam se cuidar mais. Ainda tem as questões sociais, porque a mulher ela tem uma sobrecarga em termos de cobranças, né, dela mesma e da sociedade. Hoje a mulher ela está no mercado de trabalho e além do mercado de trabalho ela tem que cuidar da casa, ela tem que ter seus compromissos conjugais, ela tem que dar conta dos filhos. E tudo isso é uma maneira que a mulher acaba tendo dificuldades ali de manter o equilíbrio. E precisa de tratamento, precisa de cuidados, precisa de amor, de carinho, buscar um terapeuta se for necessário, né? Ir a um nutricionista para equilibrar os seus hormônios, né? O nutricionista através da alimentação, de suplementação, pode ajudar sim, né? Eu hoje, nesse ano passado para cá, eu tomei uma decisão. Quando foi em outubro para novembro, eu disse assim, eu tenho uma meta para o ano de 2020. Não era viver o corona, né? Ninguém sabia. Eu tenho uma meta para melhorar a minha vida. A partir do próximo ano, eu vou buscar um nutricionista. Eu quero me alimentar e experimentar de suplementações que possam me dar mais ânimo, que possam me dar mais vitalidade, no sentido de que eu tenho um trabalho, né? Eu trabalho muito, eu tenho um trabalho que me exige demais, eu sou elétrica, né? Eu não sou uma pessoa muito calma, né? Tranquila, no sentido, dentro de mim há uma eletricidade, há algo que me move, todos os dias eu quero viver experiências diferentes. Se a rotina, por exemplo, para mim, uma rotina, ela me desgasta. Eu não gosto de rotina. Já outras pessoas, a rotina a maravilha. Se todo dia acontecer tudo igual, aquela pessoa às vezes até se sente mais tranquila, né? E aí a gente tem esse dado aqui para dizer para vocês, né, que cada pessoa vai sentir de uma forma diferente. O estresse que é para mim, para outra pessoa não é o estresse que é para você. O seu marido não vai ser, para sua esposa, né? Não há essa igualdade de como eu sinto, o outro também vai sentir. Rapaz, eu vivenciei esse luto, por que você também não consegue superar? Você ainda está aí? Cada um vive de uma maneira diferente, né? E a gente precisa respeitar isso. Agora vamos para o desativar, né? Desativar o estresse. E eu trouxe também aqui 10 informações, certo? Identificar o momento que o estresse está acontecendo. Racionalizar o estresse, né? Eu tô aqui
Ó, eu vou dar um exemplo. Vou nem citar exemplo meu, não. Vou citar de uma médica, né? Cirurgiã. De cirurgias de muitas delicadezas, né? De que ela precisava se concentrar muito, delicadas, coisas pequenas, cirurgias. Essa mulher, ela não sentia estresse nenhum quando ela tinha que enfrentar uma cirurgia de risco, quando ela tinha que apresentar um trabalho no congresso, quando ela tinha que ir na televisão falar sobre alguma coisa relacionada ao trabalho dela. Mas ela disse assim, eu não sei o que é, eu consigo ter o controle de situações muito difíceis na minha vida, eu tenho um controle. Mas quando eu entro dentro do carro e um carro me corta ou entra na minha frente de uma maneira abrupta, ela disse que se estressava de uma forma que ela saía do eixo, ela brigava no trânsito e ela naquele momento, ela disse assim, eu comecei a identificar que era aquele momento, que me deixava com esse sentimento de raiva, né, de estresse. Ela disse assim, eu preciso entender por que isso acontece. E ela começou a identificar. E aí a gente vai para outros pontos. Depois que eu identifico se é uma desarrumação, né, tem uma mulher que ela consegue lidar, ou o homem, né, consegue lidar com as dificuldades na vida e tudo, mas se o sapato tira do lugar, aquela pessoa explode, ela sai de si, ela totalmente descontrolada, né? Aí é aquela, né? Não se engasga com a boiada, mas com um palito a pessoa se engasga, né? Não é bem assim, mas vocês entenderam, né? 2. Buscar tirar o foco de atenção. E eu coloquei aqui uma técnica. Como é que eu tiro o foco de atenção naquele momento que eu tô sentindo aquela raiva, aquele estresse naquele momento? Seja porque eu tô vendo uma pia de louça suja, seja porque o meu filho não me obedeceu, seja porque um carro entrou na minha frente, seja por qual motivo que você se estressa. Identifica e olha a técnica, né? Procure algo ao seu redor. E quando você estiver nesse momento de estresse, você vai procurar algo ao seu redor. Eu vou dar um exemplo, essa caneta. E eu vou me concentrar nela. Essa caneta é cilindra, ela é vermelha, né? E aí eu olho os detalhes, o nome que ela tem nela. Em seguida eu procuro outro objeto. A garrafa, a água, tá menos da metade, né? Aí eu procuro outro, o cartão do Nubank, que aí eu digo, olha, lilás e tal. E aí eu vou olhar os detalhes e foco em pelo menos 3 objetos calmamente. É quando a sua mente, você vai dar ali a possibilidade da tua mente respirar e tirar o foco do estresse, certo? Podem praticar, é certeiro. Você vai conseguir dominar o estresse que tá lhe acometendo naquele momento. Vou dar um exemplo aqui. Nesse momento de pandemia, né? Eu tô vivenciando aqui com a minha filha sem ir pra escola, tendo que trabalhar em casa, tendo que fazer várias coisas. E tem hora que tira a paciência. Mamãe, 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 mamãe. Aí aquela voz já tá assim, ó. Ai, tá falando, né? Aí o que é que eu faço? Oi, filha. Olho bem nos olhos dela. Paro. Aí eu digo, eu percebo o quê? Ela tá chamando a atenção. Então, se eu perder o controle naquele momento, eu vou perder a razão, eu vou me sentir culpada depois. Então, naquele momento, eu identifico, poxa, que é um momento de estresse, eu posso me estressar agora. Que foi até uma pesquisa atual que as pessoas mais estressadas são as mães que estão com os filhos em casa, né? E ainda tendo que trabalhar, porque você tá em casa só cuidando do filho, você ainda consegue ali na dinâmica, porque ele estava acostumado e tudo, mas quando você trabalha e tem que dividir esse ambiente, é diferente, né? Os pais também, pais homens, estão passando por essa situação também, não tô só puxando pra mulher não, tá? O casal. E aí a gente precisa respirar fundo, né? Que é a terceira. Praticar a respiração. Eu fiz aqui com vocês a respiração ao vivo, mas eu queria também depois saber se vocês realmente estão praticando, se vocês estão conseguindo fazer. A respiração, gente, é um santo remédio. Ele é maravilhoso. Se você começa a praticar, você começa a perceber o quanto a tua vida vai mudar a partir do momento que você pratica ela como se fosse beber água. Você bebe água de instante em instante. Espero, né, que vocês estejam bebendo muita água, porque é necessário para o nosso organismo. Então, é muito importante que você
respire, que você aprenda a respirar, né? A gente respira só aquela superficial, mas o profundo, pratique, né? Quarto, vocês sabem para que serve aqueles livros de obra de arte, uns quadros bonitos, né? É uma maneira também de desestressar. Quando o ambiente ele tem esse toque artístico, ele faz com que a gente se reporte a outro local. No dia, se você tem um escritório, né, ou mesmo na sua casa, compra algo que te é agradável aos olhos, que você diga, poxa, eu me encantei por esse quadro, eu amei esse quadro. Ele é lindo, ele me faz ir pro mar, né? Eu vou lá na beira-mar aqui em Fortaleza e eu vejo aqueles quadros assim de mar, de barraca. Se você passar, olhar fixamente para aquela obra de arte, né, de um pintor, de alguém que se dedicou, você vai se teletransportar, você vai admirar a beleza. Ela nos traz o eixo, ela nos faz com que a gente reflita e sinta, né? 5. Sabe aquelas bolinhas anti-estresse que vende na farmácia? Ela também é muito bom. Se você não tem a bolinha, não tem problema. Você pode apertar suas mãos fortemente, né? Para você ir administrando o seu corpo, ele vai começar a bombear sangue de uma forma diferente e ele vai entender que ele é desestresse, certo? Fazer isso é desestresse. Outra coisa é uma bala de bombom, um doce, botar na boca, um chiclete, faz com que você ative outra sensação no seu corpo, senão o estresse. Olha aí, essa é a 5ª dica, certo? 6ª dica, mudar a postura. Qual é a postura de uma pessoa estressada? Ela fica tensa, ela cruza as pernas, ela tá ali, ó, fixa. Quanto mais próxima a pessoa cruza os braços, tá? Ela tá tensa. Então, uma maneira é você se levantar, você ficar com as suas costas retas, né? Com os pés bem fincados no chão e fazer o movimento com a cabeça, que é outra maneira de você mandar informação aqui para os seus músculos, para a sua musculatura, para o seu corpo, que você está em busca de relaxamento. É exatamente isso, mas faz devagar. Faça devagar. Por quê? Porque você pode ali naquele momento ter um torcicolo por causa da tensão, né? Então a pessoa também quando tem torcicolo é porque ela tá tensa, não é porque, deu um mau jeito aqui, mas porque você já dormiu tenso por algum motivo, tá certo? 7º, fazer alongamentos. Sempre no seu dia, se você puder fazer, sempre. Eu faço isso, eu tô aqui estudando, aí de repente eu me levanto. Olha como é que eu mudo o meu foco. Quando eu tô estudando aqui, que tá tenso, né? Eu disse, poxa, já faz um tempo que eu tô parada aqui. Eu pego essa garrafa, eu bebo ela de uma vez. Eu bebo essa água de uma vez, né? Eu bebo guti e vou andar e vou fazer alongamento. Levanto os braços, estalo aqui as costas, viro pro outro lado. Aí o meu corpo, eu sinto que ele tá o quê? Tenso. Aí ele começa a relaxar. E ele manda informação que você vai relaxar, que você está melhorando, né? 8º, atividades físicas regularmente, né? É uma coisa que eu comecei a fazer, estava indo bem antes da pandemia, do isolamento social. Continuei fazendo em casa, mas deu uma derrapada. Passei uma semana um pouco doente ali com alergia e eu acabei desviando o foco. Mas sempre que eu posso, eu tô ali tentando voltar, né? O importante é você não parar, voltar. Hoje, por exemplo, eu fiz ali um aquecimentozinho, vi que eu já tava sem o que eu tinha conquistado, né? Eu já tava sem aquele pique, né, que eu tinha conquistado, mas fiz. Não fiz tudo completo, mas fiz. E foi até uma indicação da minha irmã, né, da Elisângela. Todo dia, 10h30 da manhã, ela me manda uma mensagem, todo dia. Olha o Thiago, alguma coisa aí, ele é muito bom mesmo, até indico, eu vou até colocar no post que é Pugliese, eu acho. E ele faz muito, assim, as atividades bem bacana, respeitando o ritmo da pessoa, orientando, é muito bacana, e ao vivo, né, na live. 9º, lazer, a gente já tá terminando, eu já tô terminando aqui também. 9º, lazer. Separe um tempo para lazer. Agora, eu tô impossibilitada, né? Tô em lockdown, tô impossibilitada, tô aí vendo o que é que vai ser dos próximos dias. Mas uma coisa que nós fazemos aqui em casa de lazer é ir à praia,
né? Uma coisa que nos faz bem é andar de moto. Meu esposo, vamos dar uma volta de moto, a gente vai pro outro lado da cidade, come lá um acarajé e volta. É a maneira que a gente conseguiu encontrar de relaxar. Ou andar ali na beira-mar, só olhando o mar, descer para beber uma água de coco. Você precisa desses times. Quando as coisas voltarem, voltando e voltando ao normal, começa a programar o teu lazer. Você precisa ter lazer, você precisa programar momentos prazerosos na sua vida. Senão, você vai virar uma máquina de estresse, né? E por último, eu vou dar uma dica até que eu também pratico, né? Que é lá no Shopping Benfica, que é próximo, né, da minha casa aqui em Fortaleza. Eles têm lá o Instituto dos Cegos, né? Umas pessoas do Instituto dos Cegos que eles fazem massagem. E assim, é tão agradável, é uma atividade em família que nós aqui em casa fazemos. A gente vai pro shopping e chega lá, aí vou ficar dando uma volta enquanto faz aí uma massagem. É tão gostoso, é tão prazeroso. A gente precisa se cuidar, precisa de se mimar um pouco nesses momentos de cuidado de si. Nunca perder o foco, né, do trabalho, do serviço, da ação, mas precisamos também do lazer. É super importante, certo? E aí eu entreguei aqui para vocês que esses são os 10 maneiras de você conseguir trabalhar aí a desativação do estresse. Se você conseguir praticar isso, gente, você vai conseguir lidar muito melhor, sua saúde vai lá para cima, tua imunidade. E aqui já tá avisando que tá terminando e eu quero dar um beijo para vocês. Amanhã a gente vai estar com o tema Saindo da Crise Mais Forte. Não percam, amanhã a gente vai fechar com chave de ouro, vai ser a última live da semana de combate à ansiedade, saindo da crise mais forte. Nós vamos sim enfrentar tudo que vem pela frente, vamos fazer planos aí para o futuro. Eu aguardo vocês amanhã às 8 horas. Quem quiser fazer pergunta, gente, faz lá no privado, manda mensagem. Eu vou responder, se eu demorar um pouquinho, mas no outro dia eu respondo. Mas amanhã a gente fecha com chave de ouro. Por quê? Porque é o nosso último dia. E eu aí vou anunciar um webinar gratuito que a gente vai ter, que vai ser na próxima semana, que eu quero dizer para vocês que eu vou convidar. Vai ser só para convidados. E eu quero dizer amanhã como vai ser esse momento só para convidados, tá certo? Porque eu quero que muitas pessoas que estão aqui participem. Então não percam, amanhã a gente se encontra aqui às 8 horas em ponto. Um beijo, boa noite para vocês.